Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, sou seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. E hoje nós estamos aqui, meu querido aluno, minha querida aluna, para falar um pouquinho a respeito de biomas. Nós vamos aí conversar a respeito de alguns biomas brasileiros, certo? Então hoje, basicamente, nós vamos tratar de fazer o quê? Nós vamos nos preocupar aí com 3 grandes biomas brasileiros. A Caatinga, o Pampa e o Cerrado. Tá? Então o que é esse bioma? São basicamente as grandes formações vegetais brasileiras. Nós vamos caracterizá-las e nós vamos principalmente aí chamar a atenção para alguns problemas ambientais muito específicos dessas regiões ou desses biomas aí, tá? Então aqui, ó, nós vamos começar primeiramente pela chamada Caatinga. Então você pode perceber que essa Caatinga é o bioma típico dessa região nordestina, que ela é conhecida como Cerrado, certo? Então, desculpe, que é conhecida como Sertão Nordestino. Cerrado é outra coisa, desculpa a confusão aí, tá? Então o que nós encontramos nessa Caatinga nordestina? Ela vai ser uma formação vegetal onde nós acabamos tendo que ela é típica do clima chamado semiárido, né? Então nesse semiárido ele vai ser caracterizado por temperaturas muito elevadas e além dessas temperaturas muito elevadas nós temos o quê? A escassez de chuvas. Então vai se formar um tipo de vegetação muito específico, né? Onde nós acabamos tendo que muitas vezes essas plantas elas são chamadas de xerófitas. O que seriam essas chamadas xerófitas? Então são justamente aquelas espécies que acabam fazendo o quê? Se adaptando a esse clima de quantidade baixa de umidade. Então lá surgem plantas que elas são plantas muito específicas. Por exemplo, existem as cactáceas, representadas, por exemplo, pelo xique-xique e o mandacaru, cactos típicos do sertão nordestino, né? Mas no mais nós encontramos o quê? Arbustos e árvores de pequenos portes, onde se caracterizam por raízes extremamente profundas. Elas têm que buscar aquela água que se acumula nas regiões mais profundas da terra, né? Somado a isso, suas folhas são grossas, recobertas, por assim dizer, por uma película, por uma cutícula, para diminuir a perda de água para a atmosfera, a evaporação, né? E por outro lado, nós acabamos sendo o quê? Nós acabamos tendo também que os galhos eles são tortuosos, são galhos tortos, né? O que nós acabamos percebendo? O principal impacto hoje surgido na Caatinga, ele vai dizer respeito principalmente ao desmatamento. Então também se desmata lá e cada vez mais somado ao aumento das temperaturas com aquecimento global, a desertificação é uma realidade em toda a região. Segunda formação que nós encontramos, ela se encontra lá no Rio Grande do Sul, né? São os pampas gaúcho, né? Os campos do sul do Brasil ou as pradarias. Então basicamente nesses pampas o que nós acabamos encontrando? A grande característica que nós encontramos nesse chamado Planalto Rio-Grandense, uruguaio-rio-grandense, vai ser a presença do quê? De gramíneas, né? Gramíneas e arbustos, uma vegetação rasteira. E essa vegetação rasteira aí, ela vai surgir, ela vai adquirir essa forma, por assim dizer, por conta do clima também. Então nós acabamos tendo que é uma região de clima subtropical. No clima subtropical nós acabamos tendo que os invernos são extremamente rigorosos. A geada em todo esse planalto é uma constante. Então o que acontece nesse inverno com geada? A geada vai acabar com parte significativa dessa vegetação. Mas vão sobrar algumas sementes. E essas sementes elas vão ficar no solo. Quando chega a estação quente novamente, elas brotam. E daí nós temos ali o capim, o arbusto, que ele surge em grande quantidade, né? Então daí, por isso dessa vegetação, que é uma vegetação mais rasteira,
que é muito utilizado, por exemplo, para pecuária, né? Com destaque para a pecuária bovina. Então os boizinhos lá têm essas pastagens naturais para serem criados, né? E o terceiro, útil e não menos importante, formação de bioma no Brasil, ele vai ser representado pelo nosso cerrado, né? Então, como você bem pode perceber aqui no nosso mapa, o cerrado ele acaba sendo representado aqui por toda essa formação de Brasil central, né? Centro-oeste, sudeste e nordeste brasileiro, né? O cerrado, ele é uma vegetação que ela vai ser típica de clima tropical. Clima tropical, como você bem sabe, ele vai ser marcado pelo quê? Pela presença de duas estações bem definidas no que diz respeito à quantidade de chuvas. Os verões, eles acabam sendo verões com uma quantidade muito grande de chuvas. E os invernos são extremamente secos, certo? Esse é o clima tropical do cerrado aí, né? Então, essa definição, a temperatura não varia muito no clima tropical durante o ano, né? A diferença entre inverno e verão é em média de 2 graus. Então o que muda mesmo é a questão da umidade. O que essa vegetação de cerrado ela acaba apresentando aí para nós, né? Quais são as características de forma geral, né? Esse tipo de vegetação também, ela é uma vegetação que ela acaba apresentando aí as características das chamadas xerófitas, que eu já chamei a atenção aqui de você na Caatinga, né? Que são aquelas plantas que se adaptaram a regiões de baixa umidade, né? Raízes profundas, certo? As folhas duras, os galhos tortuosos, são galhos tortos, e daí acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo que um pouco diferente da Caatinga aí, o cerrado ele vai ter assim diferentes fisionomias, né? Você tem o cerrado, o cerradinho e o cerradão, né? Isso vai depender de cada região e também da quantidade de chuvas. Então a diferença básica entre esses três tipos de cerrado vai ser justamente os porte das plantas que nós encontramos. Cerradinho seriam os arbustos, as árvores de pequeno e médio porte, principalmente pequeno porte nós encontramos no cerrado, e você tem o cerradão também com árvores de grande porte, tá? Mas a gente não pode deixar de forma nenhuma de falar aí desse cerrado sem nós nos referirmos a essas questões que estão relacionadas o quê? Com o impacto ambiental. O que mais sofre o cerrado hoje em dia? A questão do desmatamento, né? Essa região de cerrado aí, durante muitos anos no Brasil, ela acabou sendo vista como uma terra que não produzia nada, né? Ali você tem latossolos, argissolos, que são basicamente marcados pelo quê? Pela acidez muito elevada. Então ninguém entendia o que acontecia, o solo do cerrado não presta. Mas a partir da década de 1950, o governo brasileiro foi lá, fez uma análise do solo e percebeu que o problema era a acidez desse solo, né? E recomendou uma técnica agrícola chamada de calagem. Cal de construção civil que você joga na terra, uma base muito forte. O que ela acaba fazendo? Ela diminui a acidez do solo e hoje essa região do cerrado brasileiro aí, ela acabou se transformando em quê? Em uma das maiores produtoras de soja do planeta, né? Só que para você plantar a soja, necessariamente você precisa fazer o quê? Necessariamente você vai precisar aí que você desmate. E a gente não pode esquecer, o cerrado possui uma biodiversidade, uma variedade de espécies, tanto animais como vegetais, que é gigantesca. Quando a soja chega, né? Quando as pastagens chegam, o boi chega, o que acaba acontecendo? Vem o desmatamento, vem a queimada, né? E no lugar desse desmatamento, dessa queimada, ou é só o pasto, ou é só a soja. Essa grande diversidade de espécies, animais e vegetais, elas são diretamente afetadas, o que transforma isso em um gigantesco problema ambiental. Tá certo? Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.